No silêncio da eternidade, antes que o homem sequer pudesse imaginar a grandiosidade da criação, já existiam seres invisíveis que se curvavam diante do trono de Deus. Eles não buscavam fama, não ansiavam por poder, mas tinham um único propósito: servir ao Altíssimo com absoluta fidelidade. Os anjos foram formados para cumprir as ordens do Criador, sempre atentos ao som de sua voz, prontos para agir conforme sua vontade. Milhares e milhares deles cercam o trono, como um exército perfeito, organizado e disposto a obedecer sem hesitar. É impossível para a mente humana compreender a magnitude dessa cena celestial, mas a Escritura nos revela lampejos de um reino que funciona em perfeita harmonia. Os anjos são chamados servos do Senhor, poderosos em força, mas que não usam esse poder para si mesmos. Eles obedecem à sua palavra, e essa obediência os torna testemunhas vivas da majestade de Deus. Quando olhamos para o que o salmista escreveu, dizendo que eles cumprem as ordens divinas, podemos imaginar um mundo invisível, mas absolutamente real, onde nada acontece sem que o Criador o permita. Eles são como raios de luz que atravessam a escuridão, sempre atentos, sempre prontos, nunca cansados. Esses seres celestiais não apenas cumprem tarefas, eles refletem a santidade de Deus. Ao redor do trono, cantam sem cessar, proclamando a glória do Altíssimo, e cada ato de serviço é um testemunho de que ele reina soberano sobre tudo. O poder dos anjos não está em suas próprias asas ou em sua beleza resplandecente, mas no fato de que sua vida inteira está dedicada ao Senhor. Eles não existem para serem adorados, mas para redirecionar toda a adoração àquele que os criou. A Bíblia nos mostra que, desde o princípio, o céu se encheu de vozes angelicais em harmonia com a vontade de Deus. Eles são ministros que servem continuamente, mensageiros que atravessam dimensões para trazer à terra a direção do céu, e guerreiros que se levantam contra as forças do mal. Porém, acima de tudo, eles são servos, e essa é sua identidade mais profunda. Isso nos ensina que no reino de Deus, a maior honra não está no poder, mas na obediência. Pense por um instante na grandeza desse mistério. Enquanto nós, seres humanos, lutamos contra dúvidas, limitações e tentações, há uma hoste celestial que jamais se distrai, jamais falha em sua missão, jamais questiona a ordem recebida. Eles são como chamas vivas, ardendo em zelo, consumidos pelo desejo de ver a vontade de Deus cumprida em cada detalhe da criação. E mesmo que o mundo os ignore, o céu inteiro testemunha sua fidelidade inabalável. Ao contemplarmos essa realidade, percebemos que nada no universo está fora do alcance do Criador. Se ele envia um anjo, é porque algo maior está sendo estabelecido. Se ele ordena, os céus se movem e a terra responde. É assim que a soberania divina se manifesta, por meio de servos celestiais que trabalham de forma invisível, mas poderosa. Eles nos lembram que o reino de Deus não é apenas uma ideia distante, mas uma realidade ativa, pulsante, que toca o mundo a cada instante. E enquanto meditamos sobre esses servos celestiais, percebemos que suas funções não estão limitadas apenas à adoração e ao serviço diante do trono. Há momentos em que eles atravessam o véu do invisível e se aproximam da humanidade, trazendo mensagens que mudam destinos, palavras que transformam corações e revelações que carregam o peso da eternidade. Quando os anjos deixam o esplendor do trono de Deus para se aproximar dos homens, não o fazem por iniciativa própria, mas em total obediência ao Senhor. Eles descem como mensageiros celestiais, carregando palavras que mudam a história e anunciam a vontade divina. São enviados em momentos decisivos, quando o curso da humanidade precisa ser tocado pela mão invisível do Criador.
cada aparição é carregada de propósito. Cada palavra pronunciada traz consigo o peso da eternidade. A Bíblia nos mostra que foi um anjo quem anunciou a Abraão que ele seria pai de uma grande nação, mesmo quando a idade avançada parecia impossível. Foi um anjo que apareceu a Gideão para lembrá-lo de que, apesar de sua fragilidade, ele havia sido escolhido por Deus como libertador de Israel. E foi um anjo que visitou Maria, trazendo a mensagem mais gloriosa que os céus já entregaram: o nascimento do Salvador, Jesus Cristo. Essas missões não são comuns. São sinais de que o próprio Deus se inclina à terra para conduzir a história rumo ao seu plano perfeito. A figura do anjo mensageiro é envolta em reverência e poder. Quando eles falam, não há dúvida, não há incerteza. Suas palavras ecoam como trovões de autoridade e, ao mesmo tempo, como bálsamo de esperança. Quem recebe uma mensagem de um anjo, na verdade, está recebendo a própria direção do Altíssimo. Eles não falam por si mesmos, não acrescentam nem retiram nada. Apenas transmitem com fidelidade o que o Senhor determinou. É como se cada mensagem fosse uma flecha disparada diretamente do coração de Deus, atravessando o tempo e o espaço para alcançar aqueles que Ele escolheu. Esses mensageiros também revelam que Deus não está distante, indiferente ou alheio às nossas lutas. Quando Jacó, fugindo de seu irmão, dormiu com a cabeça sobre uma pedra, viu uma escada que ligava a terra ao céu e anjos subindo e descendo por ela. Era a confirmação de que a presença divina acompanhava sua jornada. Quando Daniel orou, buscando resposta em meio às trevas da Babilônia, um anjo foi enviado para trazer-lhe entendimento e revelar-lhe o que estava por vir. E quando os pastores estavam no campo naquela noite silenciosa, o céu se abriu e um coral de anjos anunciou o nascimento do Salvador, trazendo paz e esperança à humanidade. Essas aparições não eram apenas visitas celestiais, mas marcos eternos que mudaram o rumo da história. Os anjos aparecem em momentos de decisão, quando a fé precisa ser fortalecida, quando a esperança parece distante, quando a promessa de Deus precisa ser lembrada. E em cada ocasião, eles não apenas comunicam, mas também confirmam que o céu está atento, que o Senhor não esquece suas promessas e que sua palavra jamais falhará. Mas a missão dos anjos mensageiros vai além das palavras. Eles também aparecem como sinais visíveis de que o mundo espiritual é real e ativo. Eles lembram aos homens que há algo muito maior acontecendo além do que os olhos podem ver. Cada aparição desperta temor, reverência e a certeza de que Deus está presente. O impacto de suas visitas marca não apenas os indivíduos que os viram, mas toda a geração que ouviu suas histórias. E assim, cada mensagem trazida por eles não se perde no tempo. Ela atravessa gerações, ecoa em nossos dias e continua nos lembrando de que Deus fala, que Ele se revela e que usa seus servos celestiais para tornar seu plano conhecido. Os anjos mensageiros são a ponte entre o invisível e o visível, entre o eterno e o temporal, entre o céu e a terra. Eles carregam consigo o selo da verdade divina e cada vez que se manifestam, revelam que a voz de Deus jamais se cala. Se os anjos mensageiros carregam palavras que moldam destinos, os anjos guardiões revelam a face protetora de Deus. Eles são como muralhas invisíveis ao redor do seu povo, presentes nas batalhas da vida e nos momentos em que a fraqueza humana se mostra maior. A Escritura afirma que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra, uma promessa que ecoa como escudo de paz em meio ao caos do mundo. Desde os primeiros relatos bíblicos, vemos os anjos agindo como defensores. Quando o povo de Israel caminhava pelo deserto, um anjo enviado por Deus ia diante deles, guiando a jornada, afastando inimigos e mostrando o caminho.
Essa presença invisível era a certeza de que não estavam sozinhos. Quando Elias, desesperado e cansado, se refugiou debaixo de uma árvore, um anjo se aproximou e lhe trouxe alimento e ânimo, lembrando-o de que a missão ainda não havia terminado. O cuidado celestial se manifesta em detalhes, mostrando que o amor de Deus se traduz em ações concretas por meio de seus servos celestiais. A proteção dos anjos não se limita apenas a grandes acontecimentos históricos. Ela também se revela em momentos pessoais, em instantes que poderiam passar despercebidos, mas que carregam a marca da providência divina. A Bíblia sugere que os pequenos e frágeis são guardados por anjos designados por Deus, como se cada vida tivesse um cuidado especial vindo dos céus. É uma verdade que enche o coração de esperança. Ninguém está desamparado, ninguém está esquecido, pois há guardiões espirituais que vigiam o caminho daqueles que pertencem ao Senhor. A função desses anjos também se manifesta em batalhas invisíveis. O profeta Eliseu, cercado por um exército inimigo, não temeu. Enquanto seu servo tremia diante da ameaça, Eliseu orou para que os olhos dele fossem abertos. E então, o jovem viu que ao redor da cidade havia cavalos e carros de fogo, um exército celestial pronto para lutar. Essa visão nos revela que por trás da realidade visível existe um campo de proteção e defesa constante, onde os anjos de Deus permanecem firmes em sua missão. Mas a ação dos anjos guardiões não é apenas defensiva. Muitas vezes, eles são instrumentos do próprio juízo de Deus, removendo obstáculos, desbaratando forças contrárias e abrindo caminho para o cumprimento da vontade divina. Eles não agem por capricho, mas em perfeita harmonia com os desígnios do Criador. Quando Pedro estava preso e acorrentado, um anjo entrou na prisão, quebrou as correntes e o conduziu em segurança para fora. Era a prova de que nenhuma prisão, nenhuma corrente, nenhum poder humano pode impedir a mão protetora de Deus quando ele decide agir por meio de seus anjos. Esses relatos não apenas inspiram, mas também nos convidam a confiar no cuidado divino em nossas próprias vidas. Quantas vezes passamos por perigos sem sequer percebermos que fomos guardados? Quantas vezes situações que pareciam sem saída foram transformadas por uma intervenção invisível? Os anjos guardiões nos lembram de que a vida não é guiada pelo acaso, mas pelo olhar constante de um Deus que envia seus servos para nos proteger. A presença deles é silenciosa, muitas vezes imperceptível, mas sempre eficaz. E essa certeza alimenta a fé, porque mesmo quando o mundo ao redor parece sombrio, há exércitos celestiais de pé, prontos para agir em favor daqueles que confiam no Senhor. É como caminhar em meio às trevas, mas com a convicção de que não se está sozinho, pois há uma luz invisível, as sentinelas celestiais guardando cada passo. Assim, os anjos guardiões não são apenas personagens distantes da Escritura, mas parte viva da história da humanidade e da jornada espiritual de cada pessoa que teme ao Senhor. Eles são lembrança de que a fragilidade humana encontra refúgio no poder divino e de que o céu nunca abandona aqueles que pertencem a Deus. Se a missão dos anjos como guardiões já revela força e cuidado, ainda mais impressionante é contemplar o papel deles como guerreiros. A Bíblia os descreve não apenas como protetores silenciosos, mas como soldados celestiais que marcham sob as ordens do Deus Todo-Poderoso. Eles compõem o exército do Senhor dos Exércitos, combatendo forças espirituais malignas e intervindo nos momentos decisivos da história da salvação. Um dos relatos mais impactantes ocorre nos dias do rei Ezequias. Jerusalém estava cercada por um poderoso exército inimigo e, aos olhos humanos, não havia saída. Mas na noite em que tudo parecia perdido, o anjo do Senhor desceu e derrotou milhares de soldados em um único ato. O poder do céu se mostrou mais forte do que qualquer arma da terra.
Essa cena não apenas marcou a história de Israel, mas também revelou que, quando os anjos guerreiros são enviados, nenhum inimigo pode permanecer de pé. Também nas visões proféticas, vemos os anjos assumindo esse papel de combatentes. Daniel, em suas revelações, descreve Miguel, o arcanjo, como príncipe e defensor do povo de Deus. Ele aparece lutando contra forças espirituais poderosas, batalhas que não podem ser vistas pelos olhos humanos, mas que determinam o curso da história. Miguel é apresentado como líder de um exército celestial, uma figura que inspira confiança, pois mostra que o povo de Deus não está indefeso diante das forças do mal. Essas batalhas espirituais nos lembram que existe um conflito invisível acontecendo além do que podemos perceber. O apóstolo Paulo fala sobre a luta contra principados e potestades, contra forças espirituais nas regiões celestes. É nesse cenário que os anjos guerreiros atuam, cumprindo ordens diretas de Deus, confrontando poderes malignos e garantindo que os planos divinos avancem até o fim. Eles não lutam por glória própria, mas para exaltar o nome do Senhor e assegurar que sua vontade prevaleça. Outro exemplo marcante está no livro do Apocalipse, onde João descreve uma guerra no céu. Miguel e seus anjos combatem o grande inimigo e suas legiões, e a vitória pertence ao exército celestial. Essa visão poderosa não apenas projeta o triunfo final, mas também revela que desde já os anjos estão engajados em batalhas que sustentam a fé e a esperança do povo de Deus. A vitória deles é a garantia de que a maldade não terá a última palavra. É impossível ouvir essas histórias sem sentir a força que elas carregam. A ideia de que há exércitos celestiais em constante movimento, lutando em favor do plano divino, nos envolve em um mistério que ultrapassa qualquer compreensão humana. São imagens que despertam temor reverente, mas também conforto, pois se os anjos lutam sob a ordem de Deus, nada pode impedir a vitória daqueles que permanecem firmes na fé. Esses guerreiros não empunham espadas comuns, nem precisam de armaduras forjadas por mãos humanas. Eles carregam o poder do céu, e esse poder é irresistível. Cada batalha travada por eles nos lembra de que a história da humanidade não está entregue ao acaso nem às forças do mal. Há um Deus soberano que comanda um exército celestial. E esse exército luta incansavelmente para que sua promessa se cumpra. Assim, a função dos anjos guerreiros não é apenas um detalhe distante das páginas da Bíblia, mas uma revelação que atravessa o tempo e fala diretamente ao coração. Eles nos lembram que a luta contra o mal é real, mas que nunca estamos sozinhos nela. Há uma guerra em curso, e os anjos guerreiros são os soldados fiéis que defendem a causa do céu. E enquanto contemplamos esse lado majestoso e grandioso de sua missão, o relato bíblico nos conduz a outro aspecto igualmente impressionante. Os anjos também são ministros de Deus, servindo diante dele e trazendo consolo, força e direção àqueles que o buscam. Se os anjos como guerreiros nos impressionam com sua força e autoridade, sua missão como ministros de Deus revela uma face ainda mais próxima e acolhedora. A palavra ministro traz a ideia de serviço, e os anjos são exatamente isso. Servos fiéis que cumprem com alegria cada ordem do Altíssimo. Eles estão constantemente diante do trono de Deus, adorando-o e, ao mesmo tempo, sendo enviados à terra para agir em favor dos que buscam ao Senhor. No livro dos Salmos, eles são descritos como espíritos ministradores, enviados para servir àqueles que hão de herdar a salvação. Essa frase nos transporta para a realidade de que os anjos não são apenas soldados em guerras espirituais distantes, mas também presentes na vida cotidiana, fortalecendo corações, trazendo consolo e até livramentos que muitas vezes passam despercebidos. Quando Jesus atravessou o deserto em jejum, enfrentando a tentação e a solidão,
foram os anjos que vieram para servi-lo. Eles se aproximaram do Filho de Deus, trazendo sustento e renovação em um dos momentos mais decisivos de sua missão. Essa cena nos mostra que os anjos não são apenas mensageiros que falam em nome do Senhor, mas também cuidadores celestiais que oferecem alívio quando as forças humanas já não são suficientes. Outro episódio marcante é o da agonia de Jesus no Getsêmani. Enquanto o peso da cruz se aproximava e a angústia enchia seu coração, um anjo foi enviado para fortalecê-lo. O ministério angelical se fez presente não apenas com palavras, mas com uma presença que trouxe vigor diante do maior desafio da história. Isso nos ensina que quando enfrentamos os vales mais escuros, Deus também envia seus ministros celestiais para nos dar força. Ao longo da Bíblia, encontramos os anjos atuando como ministros que anunciam boas novas, como no nascimento de Jesus, quando proclamaram aos pastores a mensagem de alegria e paz. Eles servem não apenas ao céu, mas também à humanidade, conectando o trono de Deus à realidade da terra. Cada aparição carrega a marca do cuidado divino, lembrando-nos de que a presença do Senhor é constante, mesmo em meio às dificuldades. Esse ministério angelical não se limita apenas ao passado. Ele se estende ao presente, pois os anjos continuam a cumprir sua missão de servir, proteger e fortalecer. A visão do apóstolo João em Apocalipse mostra miríades de anjos diante do trono, servindo a Deus com adoração incessante. E ao mesmo tempo, vemos relatos de que eles ainda são enviados à terra, sustentando a fé dos que caminham com o Senhor. A imagem dos anjos como ministros nos traz esperança e proximidade. Eles não são seres distantes, intocáveis e inatingíveis, mas colaboradores do plano de Deus, que se inclinam para servir em favor dos homens. Não fazem isso por mérito humano, mas pela bondade e graça do Senhor, que decidiu usar seus mensageiros para demonstrar seu cuidado constante. No fim, ao contemplar todas as funções dos anjos, guardiões, mensageiros, guerreiros e ministros, percebemos que sua existência aponta sempre para algo maior, a glória e a soberania de Deus. Eles não buscam adoração nem glória própria. Todo o seu agir, toda a sua missão é direcionada para exaltar o Criador e manifestar sua presença no mundo. E assim, a história dos anjos nos envolve em um mistério fascinante. Eles são testemunhas vivas de que o céu não está distante, mas ativo, presente e constantemente em movimento em favor do povo de Deus. Cada aparição, cada mensagem, cada intervenção é um lembrete de que o Senhor governa sobre todas as coisas e de que não estamos sozinhos. Ao finalizar essa jornada, resta em nosso coração a certeza de que os anjos continuam a cumprir suas funções até hoje. Eles são sinais do cuidado do Altíssimo, mensageiros de sua vontade, guerreiros de sua justiça e ministros de seu amor. E diante dessa verdade, somos convidados a confiar ainda mais no Deus que os enviou, sabendo que, por trás de cada detalhe da nossa vida, existe um céu inteiro trabalhando para que sua vontade se cumpra.